Fala pessoal, sejam bem-vindos ao VitóriaCast do mês de setembro. Que alegria estarmos aqui reunidos com vocês em mais um VitóriaCast. E antes de falar de setembro, antes de falar do tema do mês, eu gostaria de perguntar para vocês como foram as atividades de agosto. E aí, deu para comemorar com a divisão sênior, né? A data tão especial dos 40 anos do Grupo Alvorada? Fizeram a canção Pilar da Nação ao final, que nem a gente ensinou no último VitóriaCast? A gente quer saber, manda aqui nos comentários, compartilha como foi esse mês de agosto especial, que teve Dia dos Pais, vocês comemoraram com os pais de vocês? Contem pra gente que todas as mensagens, os comentários são super importantes. E por falar em comentários, nós selecionamos alguns que eu quero compartilhar com vocês aqui do último vídeo. Olha só que legal! A Juliane Saraiva deixou pra gente aqui um comentário contando que o seu filhinho de 4 anos está aprendendo a recitar o Nam-myoho Renge-kyo. E ele não só aprendeu, como ele já está também ensinando o professor da escola a fazer a recitação. Não é maravilhoso? Obrigada, Ju, por ter deixado esse comentário e parabéns para você e para o seu filho. E a gente também recebeu um comentário do Pedro Leal, que compartilhou o espírito dele sobre a força e paixão dos jovens, que ele fica admirado com essa paixão da juventude soca. Muito obrigada, Pedro, por todo o seu apoio. A Thalita Moraes Sato, que é lá da RM Curitiba Norte, deixou pra gente um comentário via saque que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Olha que legal! O Guia da Vitória foi a melhor coisa já inventada pela editora. Por favor, não deixem de publicar no próximo ano. Tem sido um divisor de águas no direcionamento das atividades e da prática individual. Parabéns aos envolvidos. Obrigada, Thalita, por esse comentário que nos inspira a sempre melhorar. E também gostaríamos de agradecer a Suane, de Salvador, que está sempre aqui com a gente, deixando comentários. Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. E também o Vini, gente, que deixou um comentário agora na última, compartilhando para ele, quando a gente perguntou o que é para você missão, ele respondeu que para ele missão é ter a responsabilidade em ser feliz enquanto enfrenta os desafios do dia a dia. É isso, Vini. Obrigada por nos inspirar aí com a sua resposta e muito obrigada a todos que estão constantemente apoiando, comentando aqui no nosso canal, deixando dicas, sugestões, compartilhando o que vocês estão fazendo nas atividades. Pra gente isso é muito importante. Setembro, mês da primavera, mês que o IP da BSGI plantado por Ikeda Sensei na frente da sede central floresceu lindamente. Mês que as cerejeiras lá do CC Camp desabrocharam, demonstrando a todos que o inverno nunca falha em se tornar primavera. Confiram aí as fotos e as notícias que nós publicamos, trazendo as imagens inéditas dessa florada dos ipês e das cerejeiras no CC Camp e aqui na BSGI. E agora eu vou apresentar para vocês a frase da quarta capa, que é a nossa inspiração para esse mês. Olha só. O que ativa o estado de Buda em nossa vida é ter fé no Gohonzon e dedicar-se à missão de ajudar todas as pessoas a alcançar a felicidade. E olha que legal, gente, essa frase do mês, ela já mostra um pouco sobre o conteúdo que a gente vai aprender no mês de setembro. Então vamos para as dicas? Mês de setembro, mês do Roshaku Kenpon, mês do abandonar o transitório e revelar o verdadeiro. Eu estou aqui para falar das datas comemorativas deste mês de setembro, algo que nós comumente fazemos aqui no VitóriaCast, e a ideia é trazer algumas dicas, algumas sugestões do que vocês podem estar abordando sobre essas datas nas atividades da organização de vocês. Então, tanto na reunião de palestra, como em alguma outra atividade, vocês podem estar usando algum momento para falar sobre essas datas, ou quem sabe escolher alguma e falar mais especificamente sobre essa data. Bom, então para começar, gostaria de trazer aqui a data 8 de setembro. Nós temos dois acontecimentos marcantes na data 8 de setembro. E a primeira delas, que marca justamente essa data, é o 8 de setembro de 1957, que foi o dia em que o presidente Josei Toda proferiu a declaração pela abolição das armas nucleares. E essa data é uma data muito importante para a nossa organização, justamente porque ela marca esse início das ações pela paz fora do campo religioso, iniciada ali então pelo presidente Toda. E aí naquele dia ele fez um discurso para todos os jovens, tinha mais de 50 mil jovens no estádio de Yokohama, e ele proferiu esse discurso. Eu vou trazer um trechinho que ele diz: mesmo que neste momento esteja sendo realizado no mundo inteiro um movimento para abolir os testes nucleares, o meu desejo é atacar o problema pela raiz, ou seja,
cortar as garras ocultas exatamente na origem. Então é uma data muito importante, muito marcante, tanto é que o presidente Ikeda, quando concluiu a sua obra Nova Revolução Humana, ele escolheu justamente a data 8 de setembro para realizar essa conclusão. Então, essa é outra data que eu gostaria de falar, que é 8 de setembro de 2018, que é a data da conclusão da Nova Revolução Humana. Eu até trouxe aqui a parte 1 e 2 do volume 30, que é o volume que conclui essa grandiosa obra. E eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã, principalmente do volume 1. Mas eu gostaria de trazer um trechinho que está no final do volume 2, na verdade no pós-fácil, em que o presidente Ikeda ele transmite um pouco dos seus sentimentos sobre a escrita dessa obra. Ele diz assim: quando comecei a escrever este capítulo, já havia determinado que a publicação final desta série no jornal seria no dia 8 de setembro, data em que Toda Sensei pronunciou a declaração pela abolição das armas nucleares em 1957. Isso porque esse dia é o ponto primordial do movimento pela paz da Soka Gakkai. Percorri o mundo, criando com os companheiros a correnteza humanística Soka, para concretizar os ideais de paz do meu mestre. Em meu coração, o término da publicação em série do romance que narra a história desses sucessores só poderia ser nesse dia. Então fica a dica caso vocês queiram abordar sobre esse dia 8 de setembro. Então as outras duas datas que eu gostaria de trazer para vocês é a primeira, 12 de setembro de 1271, que marca a perseguição de Tatsunokuchi. Então Nichiren Daishonin, lá em 1271, sofreu uma perseguição chamada de perseguição de Tatsunokuchi, em que naquela ocasião ele justamente abandonou a sua forma transitória e revelou a sua forma verdadeira como um verdadeiro Buda. Então, também fica como dica para vocês usarem, inclusive associarem com o tema do mês, que é o estado de Buda. E falando do dia 21 de setembro de 1279, ocorreu outra perseguição, mas essa é chamada de perseguição de Atsuhara. Essa perseguição ela é marcada muito pela convicção dos discípulos de Nichiren Daishonin, que independentemente das circunstâncias, eles mantiveram a fé até o fim. Então fica como dica essas três datas, 8 de setembro, 12 de setembro e 21 de setembro, para vocês utilizarem nas organizações, nas atividades de vocês e quem sabe trazer algum jovem, algum líder de bloco, algum estudante também para apresentar sobre essas datas ou também estudar sobre elas. Então fica a dica, até a próxima. Bom, a matéria nesse mês ela está muito prática e leve de se entender, com diversos pontos que explicam sobre o tema desse mês, que é estado de Buda. E tem algumas perguntas e respostas que deixam o conteúdo muito prático. Uma delas é: o que é estado de Buda? Quando e como atingimos o estado de Buda? E aqui nessa matéria, o Ikeda Sensei responde como as pessoas podem atingir o estado de Buda. Eu gostaria de ler esse trecho. É em meio a grandes dificuldades que podemos manifestar a condição de vida do estado de Buda. Podemos romper a concha do nosso eu menor e revelar nosso eu maior, que é uno além místico. Por essa razão, devemos continuar a recitar Nam-myoho Renge-kyo, a evidenciar nossa coragem e a lutar contra todas as adversidades. Então é muito interessante quando cita esses trechos do Ikeda Sensei, que explicam muito bem o que é revelar o estado de Buda na nossa vida, né? Uma outra sugestão são os materiais de apoio que eu sempre uso na minha localidade, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro é a série de vídeos A Visão Budista Sobre, que explica o tema do mês de uma forma muito dinâmica. Outro ponto também são as dicas de leitura que estão no Guia para a Vitória deste mês. Então, em primeiro lugar, nós temos o escrito Carta para Nick, e também tem a explanação do Ikeda Sensei sobre o escrito Atingir o Estado de Buda nessa existência. Então, esses são alguns materiais que eu sempre uso na minha localidade, seja a série de vídeos ou alguns livros do Ikeda Sensei, sempre com base para explicar o tema do mês. Além disso, quero também compartilhar com vocês uma dinâmica que vocês podem aplicar dentro da matéria. Consiste no seguinte: vocês podem escolher uma situação específica do dia a dia e chamar algumas pessoas para representar cada estado de vida. Essas pessoas vão atuar como se elas estivessem enfrentando essa situação. Assim, vai mostrar para todas as pessoas como cada estado de vida se comporta de acordo com a situação, com essa situação. E por último, como o tema do mês é estado de Buda, não poderia faltar também, né? Então vocês podem, ou você mesmo, pode atuar como se fosse o estado de Buda e mostrar para todas as pessoas como uma pessoa que evidenciou esse estado se comporta diante do dia a dia. Então, aproveitando que o Nick trouxe uma dinâmica aqui pra gente da matéria, eu trouxe mais uma muito divertida, muito legal, que é o seguinte: eu tenho essas caixinhas aqui e elas são um recipiente que você pode estar utilizando que seja fechado, que não seja muito maleável, não pode ser transparente, porque o que tem aqui dentro é um mistério. Então eu vou dar aqui uma caixinha pro Nick, uma caixinha aqui comigo, e é o seguinte, Nick, você fala assim pra ninguém abrir enquanto
enquanto você não distribuir todas as caixinhas. E perguntar uma coisa aqui que eu vou falar pra você. Com quem você acha que tá um presente aqui dentro? Acho que tá só na minha, hein? E Tá se tiver na minha? Vamos fazer um teste? Vamos abrir? Beleza. Vamos lá. Olha, na minha tem um bombom. E na sua? Nossa, na minha também. Então, essa dinâmica, ela serve para mostrar que todos nós temos o potencial de atingir o estado de Buda. Então, o grande ápice dessa dinâmica é que vai estar o bombom com todo mundo. E uma coisa que eu fiz para deixar um pouquinho mais de mistério é colocar uma fitinha embaixo, né, grudar o bombom no fundo da caixa, o pessoal que quiser sacudir e ver com quem tá esse presente não descobrir. E eu coloquei também um incentivo aqui, né, que é referente à matéria, sobre a joia, que a Ju vai vir trazer um pouquinho sobre a parábola A Joia no Manto, explicando justamente sobre isso. Que todos nós temos essa joia preciosa, que é o estado de Buda. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Fala, pessoal! Neste mês de setembro, exploraremos de diversas formas o tema Estado de Buda. E uma delas é por meio do Encarte Kids. O Encarte Kids ele é um suplemento do jornal Brasil Seikyo que é dedicado à divisão dos estudantes, às crianças. E aí tem vários conteúdos, textos do sensei, tem jogos, tá bem legal. Hoje eu gostaria de compartilhar em especial a parábola do mês, que também está presente no Guia para a Vitória, que é a parábola A Joia Escondida no Manto. Bom, e nessa parábola, Joia Escondida no Manto, Shakyamuni ele utiliza da joia como uma ilustração para ensinar aos seus discípulos que essa joia ela representa o estado de Buda que está presente na vida de todas as pessoas. E hoje, como uma dica, nós trouxemos uma forma de fazer essa joia e aí você pode utilizar na sua atividade da DE, como uma lembrança ou até uma forma também de interagir com a divisão dos estudantes por meio dessa atividade. Então, nós fizemos aqui alguns exemplos de como você pode personalizar essa joia por meio também de adesivos personalizados, mas hoje nós vamos fazer esse passo a passo junto com vocês, utilizando então de uma folha sulfite. Bom, esse passo a passo você encontra na R10 da edição de setembro e nós compartilharemos o link aqui na descrição do perfil. Bom, você vai precisar de uma folha nesse modelo quadrado e aí o primeiro passo é dobrar o papel ao meio para formar um retângulo. Então eu vou fazer essa dobra. É importante marcar bem, porque essas marcações é que vão dar sequência, né, aos nossos próximos passos. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do lado contrário. Então eu dobrei desse lado e desse lado. Depois eu vou precisar dobrar na diagonal. Então, desta forma. E agora do lado contrário. Bom, aí agora ele pede pra gente juntar ao meio, formando novamente aquele retângulo, mas agora com a abertura voltada para baixo. Depois, o próximo passo, nós iremos segurar ao centro e trazer um dos cantos superiores ao centro. E fazer depois o mesmo com a outra ponta. Então, vou fazer aqui um exemplo. Eu vou segurar aqui ao meio e juntar. Então, do primeiro lado ficará assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Fica parecendo um chapéuzinho aqui, assim, dos dois lados. Bom, o próximo passo é juntar as duas pontas inferiores ao centro e na parte superior. Faça o mesmo com a outra ponta. No final, a gente vai ter um losango. Então, eu vou pegar esta ponta e unir até a parte superior. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ele vai ficar assim. Agora, nós iremos deixar a parte aberta para cima. Esse é um ponto importante. A gente vai precisar deixar essas pontas abertas para cima, porque vai ser importante no nosso próximo passo. E aí, nós vamos pegar cada uma das abas laterais e levá-las até o centro para formar um cone. E aí, fazer o mesmo do outro lado. Então, eu vou pegar uma parte aqui e levar ao centro. Agora, aquelas partes que a gente deixou, né, para cima, abertas, eu vou encaixar em cada um dos bolsinhos. Então, vale abrir um pouquinho aqui para encaixar essas pontas em cada um dos lados. Vou fazer desse lado primeiro. Assim, ficou assim. Desse lado e do outro lado. Agora, a gente vai abrir para ela se transformar nessa joia. Então, delicadamente, eu vou soltando aqui as pontas. Bom, e é assim que fica a joia. Você pode escolher personalizar da forma como você achar melhor, seja desenhando, pintando. Nós fizemos assim, alguns exemplos, até utilizando outro papel.
Mas é uma lembrança muito especial para os membros sempre se lembrarem que carregam essa joia do estado de Buda. Bom, se você fizer essa joia aí na sua localidade, não esqueça de mencionar a gente no @BrasilSeikyo lá no Instagram pra gente conferir também como foi feita a sua joia, como foi também essa atividade. É isso e até a próxima, pessoal! E depois dessas dicas maravilhosas, para finalizar nossa atividade, a gente não pode deixar de registrar o aspecto de Buda de todas as pessoas. E por falar em lembrança, nesse mês de setembro que celebramos a conclusão do romance Nova Revolução Humana, nós queremos deixar uma dica para você. Que tal você escrever o seu volume 31 da Nova Revolução Humana? Registrar a sua história, os seus desafios, as suas vitórias? Com certeza esse volume vai inspirar também muitas pessoas. Então, vamos escrever o nosso diário e vamos registrar as nossas memórias também, assim como Ikeda Sensei realizou. Até o próximo mês, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau!